Fala galera! Pessoal, na aula de hoje vamos aprender sobre razão, correto? Olha só, a razão entre dois números A e B é o quociente A sobre B. Aqui está definido, né, a razão representada por A e B. Por quê? Porque o A e o B está colocado como letra, mas isso implica que eles podem ser substituídos por qualquer número, tá? Por isso que a gente colocou aqui, ó, letras, tá? Por quê? Porque o A pode ser qualquer número e o B também pode ser qualquer número. Então, o A e o B está representando a razão, ou seja, de forma genérica, né, é a letra A e a letra B, onde o A pode ser qualquer número e o B pode ser também qualquer número, tá? Mas para o B existe uma restrição, sabe qual? Aqui fala, né, ó, onde o B deve ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Se você reparar, a razão, na verdade, é uma divisão, ó, o número de cima dividido pelo número de baixo, tá? A dividido por B, correto? Então, em uma divisão, ou seja, em uma fração, não existe divisão por zero. Então, em uma fração, o número de baixo, ou seja, o denominador jamais pode ser zero, tá bom? O de cima pode ser zero, mas o de baixo não pode ser zero, tá bom? Porque se você tem um número em cima que é o zero, zero dividido por qualquer número, o resultado é zero. Agora, não existe um número ser dividido por zero, tá bom? Então, por isso que existe essa restrição aqui, ó, onde, né, na razão aqui, ó, dois números A e B é o quociente, tá? Na matemática, a palavra quociente significa o quê? Resultado de uma divisão. Então, razão é uma fração, tá bom? Então, é uma fração onde o número de baixo, né, que está representado pela letra B, não deve ser diferente de zero, ou seja, nunca pode ser o zero, tá bom? A razão ela pode ser indicada por, olha só, A sobre B, ou seja, um número dividido pelo outro, né, a barra que representa a divisão, ou dessa forma, né, com esse símbolo de dois pontos aqui, que também representa a divisão, tá? Na razão, o A, ou seja, o termo de cima, é chamado de antecedente, correto? E o número de baixo, né, o termo que está aqui embaixo, que no caso aqui é o nosso B, né, é chamado de consequente. Então, basicamente é isso, ó, o número de cima, antecedente, o número de baixo, consequente. Isso aqui é só a nomenclatura para razão, correto? Observação. Uma razão sempre deve ser apresentada na forma irredutível. O que é uma fração estar apresentada na forma irredutível? Vamos aqui para os exemplos que eu vou mostrar para você o que é uma razão estar na forma irredutível. Exemplo 1. A razão entre os números 4 e 10. Vamos representar aqui, ó. Você vai escrever o quê? 4 opa! Quase que não sai, né? Vamos lá. 4 sobre 10, tá? Sempre numa razão, o primeiro número que aparece fica em cima e o segundo número que aparece fica embaixo. Se tivesse invertido aqui, ó, 10 e 4, seria o 10 em cima e o 4 embaixo, tá bom? Então, o primeiro número que aqui aparece, né, é colocado em cima e o segundo número é colocado embaixo. Isso aqui é regra para, né, a razão, ou seja, quando você lê uma questão, né, o número que aparece primeiro, quando falou que é uma razão, o número que aparece primeiro, né, no caso vai ser o antecedente e o número que aparece em segundo lugar aqui será o consequente, tá? Agora, vamos entender o que é uma razão irredutível. Tá aqui, ó, 4 sobre 10, tá? Esse 4 e esse 10, os dois é par, né? Eu consigo simplificar. A forma irredutível é quando você simplifica uma fração e não tem como mais você simplificar ele. Igual aqui, ó, 4 e 10 dá para eu simplificar. Por quê? Porque tanto o 4 e o 10 eu consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, ficou o quê? 2 sobre 5. Pronto, 2 sobre 5 é a forma irredutível dessa razão 4 sobre 10. Por quê? Porque não tem como mais eu simplificar ela, tá bom? E se você dividir 4 por 10, vai dar o quê? Vai dar 0,4. Se você dividir 2 por 5, também vai dar 0,4, tá bom? Então, você simplificar a razão, escrever ela na forma irredutível, você não modifica o resultado. Você apenas vai escrever a razão em com números menores, tá bom? Mas o resultado dela, o valor dela, o resultado final, não vai modificar. Razão, ela é sempre apresentada assim, ó, a fração na forma irredutível. Vamos lá? Exemplo 2. Na razão 3 sobre 7, tá? Aqui tá uma barra, significa divisão, porque aqui na pergunta aqui não teve como colocar embaixo, né? Mas olha só, na razão 3 sobre 7, quem é o antecedente e quem é o consequente?
Simples, o 3 apareceu primeiro, ou seja, o 3 está aqui em cima, né? Ele é o antecedente. O 7 apareceu embaixo, ele é o consequente, tá, pessoal? Pronto, gente. Isso é definição de razão. Razão é uma fração, tá? Razão é uma divisão, é um quociente, tá? Olha só. Razões inversas. O que são razões inversas? Vamos entender? Duas razões são denominadas de inversas quando a multiplicação entre elas é igual a 1. Como assim? Isso mesmo. Duas razões são denominadas de inverso, ou seja, você tem duas razões. Aí eu tenho uma razão aqui, a razão A e a razão B. Ah, eu quero saber se a razão A ela é inversa da razão B. Como que eu vou descobrir isso? Sempre para você saber se razões são inversas, você vai comparar duas. Não tem como eu saber se uma razão é inversa da outra só com uma. Eu tenho que saber, eu tenho que comparar duas razões e descobrir se as duas são inversas. Eu vou pegar uma razão e comparar com outra para saber se elas são inversas. Então, como que eu saberei que elas serão inversas? Quando você pega uma e multiplica pela outra, o resultado vai dar 1. Certo? Então, razões inversas é o quê? Você pega duas razões, multiplica as duas e o resultado vai dar 1. Olha só. Mas basicamente assim, ó, exemplo 1. Basicamente assim, ó, 2 sobre 3. Qual é a razão inversa de 2 sobre 3? O contrário, é 3 sobre 2. Certo? Então, ó, razão 2 sobre 3, a razão inversa dela vai ser o quê? Vai ser o contrário. O de baixo, o número de baixo vai para cima, o de cima vem para baixo. Então, a razão 2 sobre 3, o inverso dela vai ser o quê? A razão inversa dela vai ser o quê? 3 sobre 2, tá? Olha só, vou multiplicar, ó. 2 sobre 3, eu vou multiplicar por 3 sobre 2. Agora, multiplicação de duas frações. Aí eu tenho que lembrar a regra para multiplicar duas frações. Qual a regra para se multiplicar duas frações? Simples. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, tá bom? Numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo, tá vendo? Ó, numerador, numerador, denominador, denominador. Bom, vou falar de uma forma para você entender. Quando você tem duas frações ou até mais, se você quiser multiplicar, qual que é a regra matemática para isso? Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Pode ser quantas frações você quiser. Se eu tivesse 10 frações multiplicando aqui, eu multiplicaria os 10 números de cima, colocava o resultado, dividido, colocava a barra embaixo, multiplicaria os 10 embaixo, colocava. Pronto, era a minha resposta, tá? Mas nesse caso aqui eu tenho apenas duas frações, tá? Duas razões. Olha só, então vou multiplicar em cima vezes em cima, 2 vezes 3, 6. Aí eu coloco aqui a barra da divisão, né? E embaixo, 3 vezes 2, 6 também. Agora eu divido, 6 dividido por 6 vai dar 1. Pronto, tá vendo? Ó, 2 sobre 3, a razão 2 sobre 3, a razão inversa dela é a razão 3 sobre 2. Se você quiser tirar a prova que realmente essas duas razões são inversas, basta você multiplicar as duas, o resultado sempre vai dar 1. Ok? Sempre dará 1. Então, isso é razões inversas. São razões onde você vai multiplicar as duas razões, né? E o resultado disso vai ser igual a 1. Vamos aqui para outros exemplos sobre razão, tá? Ó, estabeleça as razões entre os números a seguir. Primeiro, 2 e 10. Como o 2 apareceu primeiro, ele ficará em cima, tá? Ele será o antecedente e o 10 ficará embaixo na razão, tá? Ou seja, será o consequente, tá? Lembre-se que a razão é uma divisão, é uma fração, tá bom? Pronto. Aqui está a minha resposta? Não, gente. É muito fácil escrever uma razão. Tá aqui, ó, 2 sobre 10. Mas lembre-se, razão sempre precisa ser apresentada na forma irredutível. 2 sobre 10 está na forma irredutível? Não. Então, eu preciso simplificar. Como? Ó, o 2 e o 10 é par, não é? Então, os dois eu consigo dividir, né? Tanto 2 quanto 10 por 2, tá? Então, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. 10 dividido por 2 vai dar 5. Portanto, a minha resposta é 1 sobre 5. Gente, razão é muito simples. É só você pegar o número e colocar sobre o outro. Ou seja, forma a fração. Mas, por ser muito fácil, a razão precisa ser apresentada na forma irredutível, tá bom? Olha só, existem razões também de número decimal, tá? Lembrando que número decimal é número com vírgula, tá bom? Número sem vírgula é chamado de número inteiro, tá? O número inteiro, tá? Inteirinho, né? Não tem, ele não é quebrado. O número com vírgula a gente diz que ele é assim quebrado, né? A gente diz que ele é número decimal, tá bom? Então o número com vírgula é decimal, tá bom? Aqui é inteiro. O 2 e o 10 é inteiro. Aqui, ó, 0,1 e 0,01. Como que eu vou escrever isso? Simples, ó. Escreve o 0,1 em cima, dividido pelo 0,01 embaixo. Se você fizer esse cálculo aqui, né? Vai lá na sua calculadora, ou você faz o cálculo de divisão também, né? Coloca lá, no método das chaves, né? Coloca lá
e faz a divisão, você vai chegar no resultado o quê? 0,1 dividido por 0,01, o resultado é 10. Pronto, nesse caso aqui, não precisa eu colocar a resposta aqui, a fração. Por quê? Porque deu o resultado exato, deu 10. Tá bom? Existe outra maneira da gente encontrar isso, sem precisar de fazer cálculo de divisão, né? Então vamos lá. Então é assim, ó, 0,1 dividido por 0,01, não é? Eu vou fazer, sabe o quê? Transformar esse número decimal para fração, tá? 0,1 na forma de fração, sabe o que você faz? Tira a vírgula, coloca, sobrou o quê? 1, não é? 0, 1 é 1. E divide por quanto? Ó, quando você tem um número aqui, ó, com vírgula, se tiver um número depois da vírgula, ele está sendo dividido por 10. Se tem dois números depois da vírgula, ele está sendo dividido por 100. Se tem três números depois da vírgula, ele está sendo dividido por 1000. E assim sucessivamente, tá? Ó, 10, 100, 1000, 10.000, sempre é 1 e 0, tá? Então, olha só. 0,1 vai ser o quê? Tira a vírgula, deu 1. Então, coloca 1 em cima e embaixo vai ser o quê? 10, né? Dividido por isso daqui embaixo. Isso aqui embaixo vai ser o quê? Tirar a vírgula, sobrou o quê? 1. Então, como tem dois números depois da vírgula, então vai ser dividido por 100. Pronto, agora eu tenho o quê? Uma fração dividido por outra fração. Agora vamos para a regra de divisão de frações. Sempre que você tem uma fração dividido por outra fração, qual é a regra para isso? Você vai escrever a primeira fração e dividir o inverso da segunda fração. A primeira fração é a de cima e a segunda fração é a de baixo. Então, você vai escrever a primeira fração, 1 sobre 10, e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. A fração de baixo não é 1 sobre 100, então você escreve o inverso dela, 100 sobre 1. Agora, você multiplica isso, ó, 1 vezes 100, 100. 10 vezes 1, 10. Agora, você divide. 100 dividido por 10 vai dar quanto? 10, tá vendo? Então, 0,01 dividido por 0,1 dividido por 0,01 deu quanto? 10. Eu fiz aqui por esse outro processo aqui, ó, né? De transformar para fração, né? Quanto que deu o resultado? O mesmo, não mudou o resultado. Está o mesmo, tá bom? Eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com fração. Por quê? Porque eu não vou ter que fazer cálculo de divisão, conta de dividir, certo? Não vou precisar de fazer isso. Eu vou fazer a conta de quê? De multiplicação, certo? Tá vendo aqui que ficou bem mais simples, tá? Eu particularmente, acho mais simples do que trabalhar aqui, né? A divisão de número decimal. Mas, se você não tem dificuldade em realizar divisões de número decimal, né, faça da melhor forma que você, né, achar aí, que você mais se familiarizar com o processo aí, você encontrará os mesmos resultados, tá? E para finalizar a nossa aula, vamos aqui fazer um último exemplo aqui, ó, 1 sobre 2 e 1 sobre 4, né? Que o exercício pede? Estabeleça a razão entre os números a seguir. Então, vamos estabelecer a razão entre esses dois números. Só que esses dois números é fração, então vai ficar o quê? O primeiro número, né, ó, 1 sobre 2 dividido pelo segundo, que é 3 sobre 4. Então, eu tô fazendo o quê? Uma divisão de frações, tá? Então, aqui, ó, é número inteiro. Aqui foi número decimal e aqui foi fração. Então, vou pegar a fração dividido pela outra fração. Tá aqui, ó, 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 4, tá bom? Como que eu realizo divisão de frações? O mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Primeira fração é a de cima, a segunda fração é a de baixo. Então, vai ficar, ó, primeira fração multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 3 sobre 4. O inverso dela é o quê? 4 sobre 3. É só inverter. O de baixo vai para cima, o de cima vem para baixo, tá bom? E agora eu multiplico. Ó, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Pronto, tá aqui, ó. Já é a resposta? Sim, mas eu preciso apresentar na forma irredutível, tá? Então, basta eu dividir por 2. É par, não é? Então, vai ficar, ó, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Portanto, né, a minha resposta aqui, né, dessa minha razão aqui é 2 sobre 3. Certo, galera? Pessoal, isso é o estudo de razão. Lembre-se, razão é uma fração, é uma divisão, tá bom? Sempre você vai pegar o primeiro número, né, e sobre, né, dividido pelo segundo número. Certo, galera? Então, ficamos por aqui e fui!